Boa tarde pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês referente a uma auditoria que eu criei no nosso banco de dados. Então mostrar para vocês agora na prática, né? Então essa auditoria tem o intuito de fazer um monitoramento de algumas transações, de algumas queries que são rodadas aqui no nosso banco de dados de produção. Esse daqui é o nosso ambiente de teste que eu criei na minha própria máquina, tá? Então vou acessar o banco de dados, vou inserir minha senha, então consegui fazer o acesso. Então, o monitoramento que estamos fazendo é a parte de connect, então as conexões que são feitas no banco de dados, comandos DDL, que é a parte da estrutura do banco de dados, né? Criação de tabela, criação de base de dados, alterar alguma tabela, o drop de database, drop table, e também comandos DCL, que é a parte de segurança, né? Relacionada aos grants e criar novos usuários, dropar usuários e conceder permissões ou revogar permissões, tá? Então vou fazer um teste agora, eu vou dar um create database, colocar aqui teste, ok? Então criar uma nova base de dados chamada teste, vou dar um use teste, vou criar uma tabela dentro dele, create table teste também. Vou informar um ID int primary key e também um nome, vai ser no tipo varchar de 100 caracteres. Rodei, ok. Então esse comando tem que aparecer no log, esse daqui também. Então agora eu vou dropar a base de dados. Eu vou dropar a tabela primeiro. Então já realizei o drop. Então agora eu vou usar use. Agora eu vou criar um novo usuário também. Create user chamado Alexandre Teste. Então ele vai poder acessar de qualquer IP. Então a senha dele vai ser teste também. Então esse outro usuário, esse outro comando aqui tem que ser listado também no log. Então agora eu vou realizar um drop desse usuário, drop user Alexandre Teste. Ok, beleza. Então agora eu vou sair do banco de dados e vou acessar o arquivo de log varlib MySQL server audit log. Então vou lá para o final. Então aqui eu realizei a conexão com o meu usuário via localhost de horário, criei a base de dados teste chamada testes, criei uma tabela chamada teste também, depois dropei a tabela, criei um novo usuário, esse usuário aqui é Alexandre Teste, e também depois logo eu dropei esse usuário e por fim realizei, eu desconectei da base de dados. Então podemos notar que essa auditoria é essencial para monitoramento das bases de dados, né? Então caso você queira monitorar o que os usuários estão realizando no banco de dados, então essa auditoria ela já atende a todos esses requisitos, tá bom? Muito obrigado pessoal, até a próxima.